Com São Paulo, por conta que a operação das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade do sistema ferroviário paulista foi interrompida devido a uma falha na madrugada que aconteceu desta quinta-feira, que foi provocada por uma ocorrência de fogo em um trem. Os passageiros precisaram desembarcar e caminhar sobre os trilhos na região da estação de Tatuapé, no meio da escuridão. Nós temos então esse material, o vídeo que foi disponibilizado a respeito dessa ocasião. O serviço nas 3 linhas, além do Expresso Aeroporto, foi assumido pela concessionária Trivia Trens na terça-feira. A concessionária prometeu ampliar a capacidade operacional da rede e realizar melhorias de infraestrutura, incluindo a construção de novas estações. No entanto, ao menos 6 falhas no serviço foram registradas nos primeiros 2 dias de gestão. Os problemas começaram na inauguração em 2 estações que anteriormente eram administradas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, empresa estatal. O Metrópolis procurou a concessionária Trivia Trens e aguarda retorno. Nós temos agora, vamos falar agora direto com o nosso repórter Rodrigo Tâmara, que está em São Paulo, para trazer toda a atualização sobre esse caso. Rodrigo, pela manhã, acompanhando aqui as nossas matérias, a gente viu que ainda tinha reflexo dessa questão que envolveu esse trem que acabou pegando fogo. Como é que está a situação neste momento em São Paulo? Boa tarde, Marília, a todos que nos acompanham. Esses reflexos continuam, como você introduziu. Já são mais ou menos 6 horas de problemas, de operação afetada, né? E foi uma manhã de caos, a gente pode descrever assim, manhã de caos tanto para os passageiros que utilizam o transporte público, né? Especialmente as linhas de trens aqui de São Paulo, que movimentam milhões de passageiros todos os dias, mas também com reflexos no trânsito, né? Muita gente recorrendo a carros de aplicativo, com preços exorbitantes. A situação do momento agora, Marília, é a seguinte, né? Foram 4 linhas afetadas, como você falou. Nas linhas 11 Coral e 13 Jade, a situação já foi normalizada, segundo as informações da concessionária. No caso da linha 12 Safira, que foi onde esse trem, né, esse vagão pegou fogo, a situação do momento é de operação parcial. E no caso do Expresso Aeroporto, a linha continua paralisada, a operação continua paralisada. São quase 6 horas aí, aproximadamente, de transtornos, porque esse problema, né, o incêndio ali no vagão, começou por volta das 5h40 da manhã, entre as estações Brás e Tatuapé, aqui na zona leste de São Paulo. E é um horário ali que está começando a concentrar, né, os passageiros que estão indo para o trabalho, enfim, um horário que já começa a ser considerado um horário de pico. A concessionária, enfim, todas as autoridades envolvidas ainda não detalharam as causas desse incidente, especialmente desse incêndio, né? Mas a suspeita ali, as informações preliminares sugerem que foi um curto-circuito que desencadeou o fogo que acabou se espalhando ali pelo vagão. O vagão ficou bem destruído depois dessa ocorrência. E aí, como você disse, os passageiros precisaram desembarcar, precisaram caminhar pelos trilhos, né, para chegar até a estação mais próxima, enfim, retomar o rumo, né? E os relatos que a gente tem, um passageiro contou ao Metrópolis que precisou andar por mais ou menos 30 minutos para chegar até a estação mais próxima. E isso durante a madrugada, né, o início da manhã ali no escuro, como você falou, mas também durante, né, ao longo do dia, os passageiros continuavam caminhando para chegar até a estação. E para fechar, Marília, como você introduziu também, esse caso chama muita atenção porque a concessão foi assumida pela Trivia Trens há mais ou menos 2 dias, né? Na terça-feira que ela de fato começou a operar essas 3 linhas mais o Expresso Aeroporto, mas mesmo num intervalo tão curto de tempo, a concessionária já acumula uma série de incidentes, tem causado revolta entre os passageiros. E daí a agência de transportes aqui de São Paulo, a Artesp, que é responsável, né, por fiscalizar essa concessão, informou que está acompanhando o caso e que vai adotar as medidas cabíveis conforme o desenrolar aqui dos fatos, Marília.
Rodrigo, quem está nos acompanhando na TV vai agora para um rápido intervalo, mas a nossa programação continua aqui no YouTube. Rodrigo, é importante a gente destacar que esse problema no trem, como você disse, né, ele reflete porque aconteceu ali por volta de 5h40 da manhã, 5h40 da manhã, pelo menos aqui em Brasília, é um horário que a estação de metrô está super cheia, é o horário que as pessoas costumam sair para poder trabalhar. E agora o governo, né, estadual, ele procura aí dar condições, medidas para que esses passageiros possam também retornar para casa, porque eles saíram e precisam retornar. Nós temos diversas matérias no nosso site metrópolis.com. Você vai lá na aba de São Paulo e você vai encontrar diversas matérias que mostram como é que ficou o vagão que teve essa explosão. E tem uma matéria muito importante aqui que foi feita pela Rafaela Lima, que mostra que o botão de emergência de trem que pegou fogo em São Paulo, ele acabou não funcionando, então, para poder ser acionado. De acordo, então, com a matéria da Rafaela, a energia precisou ser desligada em toda a região por conta do incidente. Passageiros tiveram que abandonar os trens e andar pela via da estação mais próxima. Nós temos imagens, eu acho que o Rodrigo pode até contar um pouquinho melhor para a gente, desses passageiros, né, Rodrigo, passando ali pelos trilhos na madrugada desta quinta-feira por conta, então, desse incidente que aconteceu, essa falta de energia que aconteceu nas linhas 11, 12 e 13, que fica aí em São Paulo, o que ficou caótico, né, Rodrigo, em relação, então, a esses passageiros e também uma própria preocupação para o Estado, porque precisa agir de imediato. Nós já temos alguma solução, o governo já falou em solução neste momento, porque é um problema que vem se arrastando desde o início da semana por conta da troca, né, das empresas. O governo, o que ele já disse sobre isso? Vai trocar a empresa? Vai continuar a mesma empresa? Certo, Marília. Foi uma situação de caos e que gera muita preocupação, né, para os passageiros e especialmente os passageiros relataram uma incerteza ali, falta de informações durante todo esse acontecimento, né, durante todo esse ocorrido. Então, é uma caminhada longa, né, como eu falei, passageiros relataram para a gente 30 minutos de caminhada no escuro, então é uma situação muito atípica, com mulheres grávidas, enfim, idosos, todo mundo tentando ali chegar na estação, especialmente nesse contexto de um incêndio, né, que é muito grave, preocupante também e representa um risco grande, né? Mas, segundo as autoridades, ninguém ficou ferido nesse incêndio, enfim, todo mundo conseguiu ser atendido. Em relação à concessionária, como eu falei, a Artesp está acompanhando o caso e estuda, né, enfim, falou que vai tomar as medidas cabíveis, mas existe uma conversa ali dentro da Artesp, que é um órgão do governo do estado, né, para trazer a CPTM para a operação dessas linhas de volta por um período ali de 90 dias para retomar a operação conjunta. Por quê, Marília? Eu disse que a concessionária Trivia Trens assumiu a operação na terça-feira, porque foi quando ela assumiu de fato, né, com protagonismo essa operação. Mas durante um período prévio ali, essa operação foi dividida entre a concessionária e a CPTM, né, que é essa companhia estatal. Então, isso ainda não é uma confirmação, as autoridades estão tomando essas decisões com calma para entender exatamente o que aconteceu, quais são os melhores caminhos, mas uma das possibilidades aí que está na mesa é a CPTM voltar a atuar agora em conjunto com a concessionária, depois dessa sucessão de falhas, enfim, de problemas operacionais que aconteceram desde que a empresa assumiu a operação. De erros, né? Um perigo. A gente está vendo os vídeos aí agora mostrando o trem pegando fogo. Muito perigoso. Rodrigo, antes de te liberar, que eu sei que você está com muito serviço aí para fazer, nesse momento, os trens eles voltaram a operar ou elas continuam paralisadas, essas linhas 11, 12 e 13? Marília, as linhas 11 Coral e 13 Jade foram normalizadas já. Essa normalização aconteceu ali por volta das 11 horas da manhã. No caso da linha 12 Safira, que é onde foi o foco ali do problema, né, onde aconteceu esse incêndio, a operação é parcial. E no caso do Expresso Aeroporto, a operação continua interrompida. Essa é a situação do momento, Marília. Eu vou te liberar, Rodrigo, prometo, mas só gostaria de saber, porque em São Paulo existe um rodízio de carros, né, por conta da quantidade da população, que é muita gente. O rodízio, ele foi suspenso por conta dessa questão dos trens?
É importante mencionar isso porque, como eu falei, o reflexo no trânsito foi grande, né? Então, as pessoas tentando ali decidir, saber o que elas vão fazer na hora de ir para o trabalho e agora no final da tarde, na hora de voltar, né? A CT, né, a Companhia de Tráfego aqui de São Paulo, informou que o rodízio foi suspenso em regiões pontuais ali da Zona Leste, mas só durante a manhã, Marília. O rodízio, durante o período noturno ali, ele continua ativo, pelo menos até segundas ordens, né? A CT pode rever essa medida se os problemas continuarem durante a noite, o final da tarde e o início da noite. Mas, por enquanto, o rodízio noturno segue ativo, foi suspenso só durante o período da manhã, Marília. É isso, agradeço, Rodrigo, que tem muito trabalho. Se você que está em São Paulo quer se atualizar sobre como é que está o trânsito, como é que está os trens, continue acompanhando o site metrópolis.com. Nós temos uma aba lá de São Paulo, mas também teremos cortes aqui, programação ao vivo. Daqui a pouquinho teremos Reinaldo Azevedo, também Camila Xavier com Agora, que vai trazer mais atualizações sobre esse caso. Rodrigo, te agradeço toda a equipe de São Paulo, que hoje vocês vão ter muito trabalho. Até a próxima. Obrigado, Marília. A gente segue acompanhando. Uma boa tarde para vocês. É isso.